Sejam todos bem-vindos ao Por Trás da Caixa Preta. Eu me chamo Léo Margarido e neste vídeo eu converso com o Ítalo Rui. Ele é ator aqui de nossa cidade. Conta um pouco da tua história para mim, Ítalo. Oi, gente. Primeiro eu quero agradecer o espaço aqui. Léo, obrigado, Companhia Trilhares, por estar me recebendo para falar um pouco sobre a minha trajetória, enfim, no teatro, na arte. E assim, a minha trajetória, eu comecei a fazer teatro por meio de uma quase assim desgraça familiar, digamos assim. Primeiro que eu nunca quis ser ator, nunca nasci com essa vontade de querer ser ator. Muitos amigos meus até falam assim, com 3 anos de idade eu já queria fazer teatro. Eu sempre quis fazer teatro e eu não tinha isso não, assim, eu queria ser veterinário. Era muito claro para mim querer ser veterinário, enfim, ter o meu próprio pet shop, cuidar dos bichos e tal. Só que em 2002, o meu irmão caçula, que hoje tem 19 anos, mas na época tinha 1 ano, ele estava muito doente, assim, ele tinha muitas crises de convulsão. Toda vez que ele chegava assim com 39 graus de febre, dava uns ataques de convulsão nele, era terrível. Assim. Eu era muito pequeno, mas eu lembro muito bem assim, da minha mãe, uma crise muito forte nele, e meu pai, assim, não sabia muito o que fazer, meu pai é católico, e aí ele fez uma promessa, assim, foi para a igreja, fez uma promessa dizendo que se o Mateus melhorasse, assim, todo final do ano ele ia construir um presépio e iria comemorar o Dia de Santo Reis a partir de uma tradição que ele tem lá do Maranhão, porque meu pai é maranhense, uma tradição chamada queimação da palhinha. E aí tá, meu pai fez essa promessa. E o Mateus melhorou, assim, milagrosamente. Ele ficou curado, nunca mais ele teve convulsão, nunca mais ele teve nada, ele ficou muito bem. E aí meu pai pagou a promessa, e essa promessa ele paga até hoje. A gente faz a queimação da palhinha até hoje. Eu vou já explicar o que é essa queimação da palhinha. Então acho que a gente faz isso há 18 anos, mais ou menos. E a queimação da palhinha, o que é? Em dezembro, a gente constrói um presépio de palha, e quando chega no dia de Santo Reis, que se comemora no dia 6 de janeiro, a gente faz uma novena, convida as pessoas, reza o terço. E aí tem um momento que a gente canta uma música chamada Queimação da Palhinha, as pessoas vão no presépio de palha, tira a palha, queima num fogareiro e faz uma promessa, faz um pedido para o ano que está se iniciando, né? E aí, isso é a queimação da palhinha. E meu pai ficou tão contente com a saúde do Mateus que parece que só fazer a queimação da palha não era suficiente, tinha que fazer mais alguma coisa. Aí ele quis fazer uma peça sobre o nascimento de Jesus Cristo. E aí tá, ok, né? Meu pai chamou todas as pessoas da rua para participar, os vizinhos, os meus amigos. E eu lembro que ninguém queria fazer o José. E aí ele falou, Ítalo, tu vai fazer o José, porque ninguém quer fazer o José. E eu, tudo bem, posso fazer. Também vou fazer porque meu pai, ele mandou, tudo bem, vou fazer. E aí eu fiz assim, a gente fez essa peça na garagem da minha casa. A gente convidou todos os vizinhos, a gente pintou a parede toda de branca, decorou, colocou estrela, enfim, todo mundo meio que colaborou de alguma forma, né? E, Léo, eu lembro que quando eu estava fazendo a peça, assim, é muito clara essa imagem para mim, de eu estar em cena e eu, cara, esse negócio é muito legal, assim, muito bom fazer isso, assim, não sabia o que que era direito, mas eu estava gostando de estar lá, sabe? Eu tinha 8 anos na época. E aí, depois a gente começou a apresentar essa peça todos os anos, né? As pessoas começaram a saber desse ato milagroso que aconteceu na vida da minha família, e aí a gente levou a peça para a igreja que a gente participava, a igreja católica aqui no bairro onde eu moro. Todos os anos a gente apresentava essa peça. Eu apresentei essa peça dos 8 anos de idade até os 13 anos. Então eu fiz José durante muito tempo, assim, sabe? E aí começou desse jeito, essa vontade, assim, e de querer fazer teatro, de querer estudar mais. Daí eu comecei a fazer peça em escola. Tinha um colégio público que eu estudava aqui perto de casa, que tinha, enfim, tinha um professor que gostava muito dessas atividades artísticas, né? E aí ele passou pra gente fazer uma peça sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente fez, e pronto. Todo trabalho cultural que tinha na escola que envolvia peça, eu queria estar metido no meio. E começou desse jeito. Isso foi até os meus 13 anos de idade. Com 13 anos, eu cheguei com meu pai e falei, olha, eu quero ser ator. Eu quero fazer um curso de teatro. E matriculei algum curso de teatro. E meu pai, assim, não tinha muita formação, muito conhecimento sobre cursos de teatro em Manaus, né? Então, ele ficava pesquisando junto comigo, não conhecia. Aí a gente viu na televisão um comercial que estava passando sobre a inauguração do Centro de Convivência da Família aqui da Cidade Nova.
E aí eles estavam falando vários cursos que estavam oferecendo, e um dos cursos que eles estavam oferecendo era o curso de teatro. Eu falei, pai, quero fazer isso aí, quero fazer teatro. Me matriculei nesse curso. E aí, em abril de 2008, a gente foi lá, a gente se matriculou e começou o curso, né? Eu tive aula com a Edneuza Sado. A Edneuza foi minha primeira professora. Inclusive, acho que vocês têm uma sala, né, com o nome dela aí na companhia. E aí a Edneuza me dava aula junto com o Denis Salles. E pronto, assim, na primeira aula que eu tive com ela e com ele, eu me apaixonei. Falei, cara, eu quero fazer isso parte da minha vida. E eu fui fazendo, assim. Eu tinha 13 para 14 anos e todos os anos eu estava envolvido em peça, estava fazendo peça com a Edneuza. Daí acabou o curso, fui para o Cláudio Santoro, né, que ela indicou. Ela falou, olha, o curso está acabando, não dá para você fazer de novo porque você já fez, então tem o Cláudio Santoro. Se você quiser, pode ir lá fazer. É uma formação um pouco mais especializada e já que você quer muito isso, vai fazer. E aí eu falei com meu pai, com a minha mãe, olha, quero fazer curso de teatro no Cláudio Santoro agora. E aí eles me levaram para o Cláudio Santoro, meu pai me matriculou. Fiquei no Cláudio Santoro 2 anos. E aí, né, nesse tempo, já estava começando a prestar vestibular para fazer faculdade, né? Fazer faculdade. E o pessoal me perguntava o que eu queria fazer, como é que seria isso, se eu ia, enfim, fazer teatro mesmo, se eu ia fazer curso de veterinária, porque eu ainda gostava muito disso. Eu falei, não, eu quero ser ator. Vou deixar o curso de veterinária para um outro momento, quero ser ator. E aí, em 2010, eu prestei vestibular para ingressar em 2011. Só que eu passei, só que eu não pude cursar porque eu estava terminando o ensino médio ainda. Eu ainda ia fazer o terceiro ano. E aí, a gente até entrou com um processo na justiça para tentar fazer com que eu entrasse mesmo assim na UEA. Acabou que não deu certo. E aí, eu prestei vestibular de novo no ano seguinte. Passei de novo e comecei a fazer faculdade, assim, de teatro na UEA. E aí, nesse tempo, trabalhei com a Edneuza. E aí, quando você chega na faculdade, assim, parece que o leque se abre, né? Porque até então, o conhecimento que eu tinha de teatro, ela que passava para mim. E aí, na faculdade, você tem vários professores, você tem uma grade curricular, você tem, né, várias disciplinas, então, tudo se ampliou para mim, assim. Então, eu quis... e tem outra coisa também, assim, fazer teatro numa universidade pública foi muito importante para minha formação, porque eu tentei aproveitar todas as oportunidades que uma universidade pública estava me dando, assim. Então, eu fiz projeto de extensão, trabalhei com iniciação científica, fiz monitoria, enfim, fazia tudo, tudo. E nesse momento que eu estava na faculdade, eu comecei a conhecer um pouco mais os grupos de teatro da cidade. E aí eu comecei a fazer teatro com o João Fernandes, na Companhia de Ideias, fiz com o Tassiano Soares, o Ateliê 23, montei o Arquiteto Imperador da Síria, vestido de noiva. E aí é, fui adentrando, fui pesquisando, fui conhecendo mais esse universo. Então, minha formação começou nesse momento. E aí, na UEA, dentro da faculdade, como eu te falei, eu estava querendo aproveitar todas as oportunidades que eu estava tendo ali dentro. E em 2015, eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar teatro. Estudar teatro não, para fazer intercâmbio em Portugal, no curso de História da Arte da Universidade de Coimbra. E aí foi assim assim, nossa, foi um presente, assim, sabe? Porque eu ia ter a oportunidade de estudar numa universidade europeia, sabe? Num outro país do mundo, fazendo história da arte, que era uma coisa que eu queria muito fazer também. E aí fui para lá, fiquei um semestre, quase 5 meses, mais ou menos, no curso de história da arte, e voltei para o Brasil. E aí, só que lá, nesse momento, assim, você tem contato com uma outra cultura, ter contato com uma outra... Mesmo sendo Portugal, eles falam português, mas assim, o idioma ainda é bem diferente, sabe? Tive um pouco de dificuldade no começo para entender o que eles falavam, porque mesmo sendo o mesmo idioma, tem as suas particularidades, é um pouco diferente. Então, eu aprendi um pouquinho no começo. Foi um aprendizado para a vida, porque eu tinha 20 anos na época. Eu era bem novinho, assim. Então, com essa experiência, assim, sabe, 20 anos de idade, já podendo morar sozinho num país que você não conhece ninguém, foi fantástico, assim, aprendi muita coisa lá. Daí voltei para o Brasil em 2015 para continuar a faculdade, né, e por conta desse retorno, eu acabei atrasando a minha formação, porque, né, eu fiquei um semestre lá e não consegui dar conta das disciplinas, mas aí nesse tempo enfim, eu voltei, tentei pagar algumas matérias que eu estava fazendo e me formei em 2016. Me formei com uma turma que não era minha, mas enfim, é um aprendizado para a vida.
E nesse momento, assim, que eu estava fazendo, voltei para o Brasil, eu já fazia parte de um grupo na cidade chamado Grupo Garagem, que eu tinha fundado com 2 amigos meus. A gente estreou um espetáculo chamado Quando Encontramos Sonhos Perdidos nas Roupas que Costuramos, é um nome enorme, que fala sobre trabalho escravo na fabricação de roupas, assim. E esse trabalho, ele foi o trabalho de conclusão do curso, né? E eu estava sendo avaliado por interpretação e o Gleide, meu amigo, estava sendo avaliado por direção. E, enfim, nesse tempo fazia muita peça, Léo, muita peça, tanto dentro da faculdade como fora da universidade, assim. E ter essas duas perspectivas, assim, tanto de um grupo da cidade que não é ligado à universidade, como fazer peça dentro da faculdade, foram assim experiências bem diferentes, mas que de alguma forma se complementaram, sabe? Porque eu sinto que na universidade você está protegido, né? Porque né, é um curso pedagógico, então tem uma questão de você estar aprendendo, né? E aí fora dos muros acadêmicos é um trabalho profissional, então assim a relação de trabalho muda muito. Então eu tentei levar um pouco do que eu aprendia nessa relação profissional fora da universidade para dentro da universidade. E essa relação de pesquisa que a universidade trouxe muito para a minha vida, eu tentei levar para os grupos que eu trabalhava fora. Assim. Então, foi uma coisa meio que se complementou na outra. E aí, volto para o Brasil em 2015 e sou convidado para fazer um curta-metragem com uma produtora daqui de Manaus chamada Artrup. Foi meu primeiro trabalho no audiovisual. Assim. E é uma outra experiência completamente diferente, mas ao mesmo tempo muito parecida com teatro. Assim. Fazer cinema para mim foi uma grande escola, sabe? É, é teatro, mas também não é, sabe? São lugares bem... Tem as suas especificidades. E, ao mesmo tempo, são coisas que se complementam, assim. E só fez agregar para minha formação, assim. Aprendi muita coisa com o Arthur nesse primeiro trabalho. E aí quis muito continuar fazendo cinema. Acho que plantou uma sementinha, sabe? Assim, depois, você tem que estudar mais isso, você tem que pesquisar mais isso, porque isso é uma coisa que você gostou e que você quer muito fazer. E aí, enfim, fiz esse curta-metragem, me formei em 2016 e em 2017 eu prestei um vestibular não, prestei um processo seletivo para fazer mestrado em artes na UFC. E aí eu passei e fui para Fortaleza fazer mestrado, né? Fazer mestrado em artes. Fiquei 1 ano lá, 1 ano em Fortaleza. E aí foi uma outra experiência assim enorme também para minha vida, para minha formação acadêmica, porque você está numa outra cidade, eu não tinha conhecido Fortaleza, só tinha passado férias, tipo, 6 anos atrás. E aí você tem a oportunidade de voltar para a cidade, conhecer artistas bem diferentes, assim, com um jeito de trabalho bem próprio, sabe? Foi muito importante também para mim, assim, acho que só fez agregar ainda mais a minha formação. E aí eu fiquei 2 anos, né, no mestrado e defendi a minha dissertação esse ano, em fevereiro. Faz o que? Acho que uns 4 meses que eu defendi. Isso, faz 4 meses que eu defendi e hoje eu sou mestre em artes. Fala para mim essas experiências que você teve como ator, que você fala que participou de muitos processos. Como é que foram esses processos, né? Se eles seguiam a mesma linguagem ou não? E essa mesclada que você dava entre os processos da faculdade, que linha você tinha neles e nos processos fora da faculdade? Pois é, assim, todos os trabalhos que eu fiz, principalmente fora da faculdade, né, eles eram muito diferentes, assim, e é isso que foi mais legal, porque como são trabalhos muito específicos, como eram trabalhos muito específicos, eu aprendi, cada trabalho que eu fiz era uma escola para mim, sabe? Então, na Companhia de Ideias, por exemplo, que a gente montou o vestido de noiva, na época era a comemoração de 100 anos, eu não sei se era 100 anos da morte ou 100 anos, não era da morte, era 100 anos de aniversário do Nelson Rodrigues. E aí a gente, né, era uma edição comemorativa, enfim, trabalhei com a Companhia de Ideias. E a Companhia de Ideias é uma companhia aqui em Manaus que trabalha muito com produção também, com produção cultural. E aí trabalhei com eles, com o João, foi uma experiência muito enriquecedora assim para minha formação, entender um pouco como é que funciona os bastidores, né, de uma criação, de uma montagem, porque a gente que é ator, a gente faz tudo, né? A gente não só atua, a gente dirige, a gente escreve, a gente produz, enfim, a gente tem que fazer tudo para poder se manter, para poder sobreviver. E aí na Companhia de Ideias eu aprendi muita coisa de produção, assim, foi a minha primeira grande escola de produção cultural, entender bastidores, entender como é que se escreve projeto e tal.
Já com o ateliê, eu acho que foi um trabalho mais assim de verticalização para o trabalho de atuação, porque o Tassiano, que é o diretor, que era o diretor do espetáculo que eu estava participando, ele é uma pessoa muito focada em, na atuação. Ele sempre frisa muito por isso, assim. Então, era uma escola para mim também trabalhar com atuação e ter uma perspectiva diferente de atuação que ele apresentava para mim, que era um pouco diferente do que eu tinha aprendido na companhia de ideias, enfim. Então, foram formações que foram se agregando, entendeu? Assim, eram bem diferentes, bem distintas e que ia somando para minha própria formação, assim, porque eu ia usar depois. Inclusive, eu usei para o Grupo Garagem, que foi o grupo que eu fundei junto com o Gleide, junto com a Jana, a Priscila. E na faculdade, a minha formação com a faculdade era muito ligada com o trabalho de pesquisa. Assim, acho que uma coisa que a UEA me ensinou muito é o valor que tem a pesquisa, assim, é o valor que tem um artista pesquisador, sabe? Isso eu trouxe para minha formação, assim, para o resto da minha vida, trouxe para o Grupo Garagem. Só para te dar um exemplo, assim, todos os trabalhos que o Grupo Garagem, eu já não faço mais parte do grupo, mas assim, o grupo continua. Todos os trabalhos que o Grupo Garagem faz, ele sempre tem um estudo aprofundado de mesa, sempre tem um estudo aprofundado sobre a temática que eles vão tratar. Assim. Existe um tempo muito grande dedicado a um estudo teórico sobre a coisa, sabe? Sobre uma temática que você vai abordar. E aí, essa coisa do estudo, de investigação, de ter um aprofundamento teórico, isso a gente trouxe da universidade, que foi uma coisa que a UEA ensinou para a gente, que os nossos professores ensinaram para a gente, né? Que as nossas experiências com projetos de pesquisa meio que ensinou. Então, a gente levava isso para a sala de ensaio também. Então, tem essas particularidades, sabe? Assim, a UEA trazendo um pouco essa perspectiva acadêmica, e os grupos de fora da cidade trazendo um pouco essa perspectiva profissional, que a relação de trabalho já é outra, não é um trabalho que você tem que... Você não faz trabalho para ganhar uma nota, por exemplo, né? Você faz um trabalho maduro para apresentar para o público, né? Tem que ter uma qualidade, um nível, né, técnico interessante, bom, porque, né, você vai ser avaliado, querendo ou não. Você é um profissional da área, então você tem que apresentar, você tem que ser bom, né, naquilo que você está fazendo. Então essas formações foram se complementando assim, e aí eu fui levando isso um pouco para minha vida. Aí chegou o momento que você passa o mestrado, você faz o mestrado fora da cidade. Como é que é essa Sim. experiência de passar, além de Portugal, que você viajou e passou um período lá, mas o mestrado já é tudo, eu acredito, bem mais minucioso de sua pesquisa, Sim. até mais do que o que você passou em Portugal. Uhum. Como é que se sucede fora de Manaus, lá, como foi essa experiência, como foi essa vivência desse mestrado? Sim. Ir para Fortaleza, assim, está muito relacionado com o fato de eu ter ido para Portugal. Porque lá em Portugal, assim, eu estava saindo do Brasil, né? Nem saindo de Manaus, estava saindo do Brasil, estava saindo do país, né? Indo estudar História da Arte, que é uma outra, enfim, linguagem, outro tipo de campo de pesquisa, diferente do teatro, mesmo que tenha as suas, né, similaridades, mas é outra coisa. Então, conheci gente do mundo todo, estudei numa universidade muito boa, com disciplinas bem diversas, e essa vontade ficou muito forte. Me falei, cara, se for para eu fazer o mestrado, eu quero muito fazer o mestrado em outro lugar que não seja Manaus, para agregar mais a minha formação, sabe? Porque eu fiquei com essa... Eu gosto de circular, entende? Eu gosto eu acho importante quando o artista circula, quando o artista tem a possibilidade de migrar para outros territórios, conhecer um pouco a dinâmica de produção de outros lugares, conhecer como que é o teatro, o fazer teatral, fazer cultural em outros lugares, porque isso primeiro que cria pontes de diálogo, isso nos aproxima, isso cria afeto, isso cria contatos, uma rede. Então, assim, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, se for para fazer o mestrado, tem que ser fora de Manaus. E também porque, assim, o que eu queria pesquisar, até então não tinha aqui em Manaus um mestrado em teatro ou em artes. Tinha na UEA em letras e artes, mas aí eu vi a linha de pesquisa não contemplava muito o que eu queria pesquisar. Falei, cara, então eu vou ter que sair de qualquer jeito. E aí, assim que eu me formei, eu comecei a pesquisar vários processos seletivos de mestrado e tal. Enfim, todo ano o mestrado abre, né? Abre no meio do ano, abre no final do ano, abre no início do ano. E aí abriu em Fortaleza. Eu fiquei sabendo por causa de um amigo meu. Ele mandou o edital para mim e falou: olha, esse edital aqui me parece que é muito a tua cara, já que quer fazer um mestrado em arte.
olha aí as linhas de pesquisa, vê se te interessa alguma coisa. Aí eu fui só dar uma olhada. Cara, muito legal isso aqui, assim, tipo, tinha... É bem amplo, era o que eu queria, é numa outra cidade, e eu falei, vou tentar. E fiz a prova e passei, assim. E quando eu fui para lá, primeiro que eu fui sem bolsa, não tinha bolsa, né? Eu só ganhei bolsa em 2019, no ano seguinte. Então, assim, eu não tinha dinheiro nenhum. Quem ficou segurando as pontas foi a minha família, assim, mandando um pouco de dinheiro para mim, porque eu fiquei morando de favor durante quase 3 meses na casa de 2 amigos de uma tia minha que fazia doutorado lá. Minha tia do Maranhão fazia doutorado em Fortaleza. E ela me indicou a casa de 2 amigos dela. Olha, tem esses 2 meus amigos aí, se quiser ir para lá. Mas, assim, para poder ficar muito tempo. Então, vai até o momento em que você conseguir se achar, conseguir achar um quarto, aí você se muda. Beleza, fiquei quase 3 meses lá. E minha mãe mandava um dinheiro, assim, bem apertado. Então, era um dinheiro muito contado, assim, super contado. Eu só ia para a universidade, da universidade voltava para casa, não dava para fazer mais nada. E lá a gente tinha aula o dia todo, assim, de manhã, de tarde, de noite. Tinha projeto de pesquisa, tinha evento para realizar, tinha congresso, enfim. Então, lá em Fortaleza, eu acho que eu mergulhei ainda mais na vida acadêmica, sabe? Assim, eu pude primeiro conhecer artistas do Nordeste todo, porque o Nordeste ele é muito mais integrado do que o Norte. Assim. Isso é uma outra questão também. O Norte ainda tem muita dificuldade de acesso de um estado para o outro. No Nordeste é muito fácil, por exemplo, você sair de Fortaleza e ir para Natal, ou ir para o Maranhão, ou ir para o Piauí. Então, os artistas estão em muito mais trânsito do que a gente. Isso é um ponto muito positivo. Assim. E outra que eu estava... O meu orientador, por exemplo, era do Chile. Então, tinham 2 amigos meus, um era do México e o outro era do Haiti. Aí tinha um amigo de Rondônia. A minha turma era muito assim, gente do Brasil todo, sabe? Assim. E o próprio curso era muito representativo do que era um programa de pós-graduação em artes, porque tinha pesquisador de teatro, de dança, de cinema, de música, de performance, de literatura, de fotografia, artes visuais. Assim, era uma turma que representava mesmo um programa de pós-graduação em artes. Então, você poder ter acesso ao que esses pesquisadores, ao que esses artistas pesquisam, eu acho que só fez ampliar ainda mais o meu repertório acadêmico, o meu repertório cultural, o meu repertório artístico. E hoje, assim, eu não consigo mais pensar as coisas fora do trânsito, sabe? Assim, as coisas, para mim, eu preciso trabalhar com, com muita gente de diferentes lugares ou de diferentes perspectivas de linguagem. Porque isso é uma coisa que eu aprendi não só em Portugal, como também em Fortaleza. Esse trânsito é muito necessário. Assim. A gente se conhece pouco ainda. E eu acho que o que eu aprendi lá é que a gente precisa se conhecer mais, assim, sabe? Precisa criar mais rede, precisa criar mais ponte para poder se conhecer, se aproximar, entender as nossas dificuldades, entender as nossas demandas e tentar aprender com os outros, né? Então, foi um pouco essa experiência que eu tive lá, assim, em Fortaleza. E eu estava pesquisando crítica teatral em Manaus. Assim. A minha pesquisa era sobre como que a crítica de teatro em Manaus pensa a nossa cena contemporânea. Porque dentro da universidade, da UEA, nas aulas que a gente discutiu, eu sentia uma dificuldade muito grande da gente discutir as temáticas do teatro a partir de uma perspectiva local, sabe? Assim, como é que eu posso, por exemplo, discutir processo colaborativo? Como é que eu posso discutir viewpoints a partir de um grupo da cidade que está pesquisando isso? A gente sempre tinha uma referência que era externa à cidade. E aí isso me incomodava muito porque parecia que a galera da cidade não estava pesquisando, sabe? Assim, tá, mas o que o ateliê está fazendo? Eu sei que o ateliê faz várias coisas incríveis, a companhia de 10, enfim, o Grupo Garagem, a Soufflé de Bodó Company, vários grupos estão fazendo coisas incríveis. Onde é que está esse pessoal, assim, nas nossas bibliografias? E a crítica, por ser um material, o crítico, por ser uma figura que registra esse tempo presente, que registra uma obra que acabou de nascer ao público, então a gente tem acesso ao que esse artista passou, ao que essa obra quer levar ao público, a gente tem acesso ao tempo em que aquela obra foi gerada. E aí eu vou pesquisar crítica, porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Muito, fiz várias críticas, assim, comecei a fazer crítica em 2014, faço até hoje. E aí fiz um projeto de pesquisa para levar para Fortaleza, para pesquisar isso. Então, minha pesquisa lá era sobre isso, como é que a crítica de teatro em Manaus pensa a nossa cena contemporânea, assim.
E aí foi um barato, assim, eu entrevistei o Jorge Bandeira, que é, pô, Jorge Bandeira é uma pessoa que faz crítica desde os anos 90. Entrevistei o Márcio Braz, que também tem uma trajetória no jornal. Falei sobre Iago Lunier, que era infelizmente ele faleceu em 2017, mas ele pesquisava, fazia crítica também. E aí falo um pouco sobre ele na minha pesquisa, falo sobre a minha trajetória também como artista e como crítico na minha pesquisa. Então tem esses atravessamentos, entendeu? Assim, pesquisei um pouco sobre isso nesse período que tive lá em Fortaleza. Assim. Eu participei do PAN e lá eu ouvi dizer que quando você veio de Fortaleza também, do seu mestrado, surgiu um processo. Fala um pouco Sim. do surgimento desse processo. Ah, sim, o Provérbios. Provérbios de Burro foi um espetáculo que estreou ano passado. E é muito louco como as coisas estão ligadas, né? Porque em 2018, eu estava em Fortaleza, no mestrado, numa disciplina, e aí um amigo meu chamado Marcos Miramar, que é dramaturgo lá de Fortaleza, apresentou um texto numa disciplina que a gente tinha que... Era uma disciplina que pedia que a gente propôsse alguma atividade artística que tivesse ligação com um texto Alice através do espelho, do Lewis Carroll. E aí cada aluno tinha que propor alguma coisa que tivesse ligado com a sua pesquisa, e o Marcos, que trabalha com dramaturgia, escreveu um texto chamado Provérbios de Burro. Quando ele falou só a ideia, assim, não tinha nem um texto pronto. Quando ele falou só a ideia, eu já fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Cara, essa ideia é muito boa. Eu falei, Marcos, se tu quiser ajuda para só fazer uma leitura dramática, quando esse texto estiver pronto, tu me chama que eu gostei. E aí, no dia que o texto ficou pronto, que ele apresentou para a turma, eu me apaixonei pelo texto. Assim, o texto é muito fantástico. E o texto fala sobre a história de um burro chamado Liro, que nasceu da relação de um casal de humanos. Assim. Dois humanos se apaixonaram e desse amor nasceu um burro. E aí fala sobre essa relação do burro numa perspectiva assim, de uma vida humana, sabe? O burro tentando se humanizar, o burro tentando se enquadrar num mundo que é humanizado e não conseguindo se enquadrar porque ele de uma figura animalesca, e ele sofreu muito por isso. Assim. E aí eu, cara, pensar essa relação do animal, pensar, isso está muito ligado com a condição humana, assim, como é que a gente considera o outro, como é que a gente sempre, às vezes, distancia uma pessoa que é diferente da gente, como a gente sempre tenta enquadrar as pessoas em rótulos, em padrões e considerar o corpo um corpo estranho como um abjeto, enfim, eu comecei a fazer várias interpretações, sabe, para esse texto. E eu conversei com o Marcos e pedi para montar. Ele autorizou e em 2019, quando eu voltei para Manaus para terminar a minha pesquisa aqui em Manaus, paralelo ao mestrado, né, a pesquisa que eu estava fazendo, eu montei o espetáculo junto com convidei uma série de artistas daqui, convidei a Isabela Catão, o Eric Lima, Laura Gitano, Daniel Braz, para me ajudar nessa montagem. E a gente ficou aproximadamente assim 3 meses e meio, quase 4 meses em sala de ensaio. E a gente estreou o espetáculo em outubro, no Ateliê 23. Assim. Aí fizemos uma temporada lá e foi fantástico. Assim. Esse ano eu ia voltar com Provérbios, mas né, por causa da pandemia a gente teve que adiar. E foi um trabalho. A gente só fez 5 apresentações, assim, porque como a gente estreou no final do ano, né, e esse ano a gente ia voltar com a temporada, e meio que aconteceu essa situação toda da pandemia, não deu para voltar. Mas é um trabalho que eu tenho muita vontade de retomar logo, porque eu acho que marcou um pouco o meu retorno para a sala de ensaio, porque eu estava 2 anos sem atuar, né, sem ir para a cena como ator, estava muito mais vivendo a vida acadêmica. E aí, 2 anos afastado, sem fazer, né, sem atuar, que é o que eu amo fazer, eu já estava assim desesperado. Então, eu tenho um carinho muito grande para esse trabalho. Vendo a sua história aqui, você começou ali fazendo um teatro bem amador, né? Assim, da visão do seu pai, da visão religiosa, e de repente você entrou nesse mundo aí. E fala um pouco para você, qual foram as suas maiores conquistas assim nessa sua vida de ator, encenador, um pouco de performer, um pouco de pesquisador? Olha, assim, muitas, né? Não vou dizer que foram, graças a Deus foram muitas, assim. Fico muito feliz por isso. Eu fui para Portugal, então acho que essa foi uma conquista muito importante para mim. Eu morei fora do país, eu fiz o mestrado em uma outra cidade daqui né, do Brasil.
E recentemente eu tive um trabalho, lembra lá o curta-metragem que eu fiz em 2015 e querendo ainda continuar fazendo audiovisual, querendo fazer cinema e tal. Em 2018 eu fiz um teste para fazer uma série, passei, fiz Aruan, uma série de TV que foi exibida na TV Globo. E essa série, acho que foi uma série que, além de eu ter feito, assim, vários atores e atrizes de Manaus fizeram. Então, tem muita gente talentosa e importante do teatro daqui de Manaus que participou dessa série. Então, acho que essa foi uma outra conquista muito importante, assim, para minha formação. Pensar essas... Eu acho que são essas três, sabe? O intercâmbio em Portugal, o fato de eu ter feito mestrado em Fortaleza e de eu ter tido a oportunidade de fazer uma série de TV. Espero que venham mais. E fala um pouco para mim sobre os projetos futuros, né? Eu sei que a gente está num momento muito difícil ainda, mas o que você já pensa para o futuro? Então, se o corona não tivesse chegado no Brasil este ano, tudo seria, enfim, muito diferente, né? Mas, enfim, a vida tem dessas coisas. Eu vou montar um novo espetáculo. O nome provisório se chama Meditações, é um solo de teatro. É um texto que o Marcos Miramal, o mesmo dramaturgo do Provérbios, está escrevendo. Ele vai vir para Manaus para a gente fazer esse trabalho juntos. É um novo solo. Eu tenho também... Ai, peraí, que eu anotei aqui muita coisa. Tem um trabalho que eu fiz chamado Quando Encontramos Sonhos Perdidos nas Roupas que Costuramos, lá de 2015, esse trabalho, 2016, com o Grupo Garagem. A gente vai circular ainda esse ano, se tudo der certo. O Garagem foi contemplado no edital da Manaus Cult, né, Conexões Culturais, e aí a gente vai fazer uma série de circulação pela cidade com esse espetáculo. Tem também a publicação de 2 livros que eu estou organizando, um sobre as críticas do Jorge Bandeira, que vai ser publicado pela editora da Soufflé, Edições Soufflé, organizada pelo Madison. Tem também outro livro que vai ser publicado esse ano, que eu estou organizando junto com o Gleide, da Arte Documenta. A Arte Documenta é uma revista online sobre artes que eu e o Grupo Garagem a gente organiza. E aí a gente foi contemplado no edital, então esse ano a gente vai estar lançando esse livro. E ano que vem tem um espetáculo junto com o Ateliê chamado A Belle Époque, um espetáculo de dança-teatro que eu vou estar fazendo com eles. Por hora, são esses projetos aí que eu estou envolvida. Eu queria agradecer muito a tua participação e você ter vindo aqui, dar um pouco do seu tempo, contar um pouco da sua história, dos seus processos. E eu deixo esse momento aqui aberto para você dar seu contato. O Instagram é @ItaloRui, tudo junto. Pode me seguir lá. O Facebook também é isso, Ítalo Rui, super simples. E aí, Léo, queria agradecer essa oportunidade. É muito bom a gente estar trocando. Assim, eu estava refletindo um pouco antes de começar essa entrevista, assim, como seria importante se lá na graduação em teatro, em 2012, se tivesse iniciativas como essa, assim, sabe? Eu acho que teria agregado muito mais à minha formação. Então, assim, parabenizar pela iniciativa que a Trilhar está fazendo, né? Por estar fazendo uma série de entrevistas com artistas da cidade. Eu acho que isso aqui que a gente está fazendo é documento, é registro, então é importante para a nossa própria memória, para o nosso próprio fazer cultural, nosso próprio fazer artístico. Eu espero que venham mais entrevistas, mais artistas e, enfim, mais projetos como esse. Muito, muito obrigado.